Olá, mais um programa Advocacia e Segurança Pública. Hoje o nosso convidado é o Dr. Itamar Finozzi, que é advogado e é empresário da área da construção civil. Itamar, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço. Para fazer a entrevista. E vamos falar hoje sobre vários assuntos importantes. Primeira pergunta que eu lhe faço, Itamar. Advocacia desde quando? E empresário da área de construção, desde quando e por quê? Advocacia desde 86, que eu me formei. Depois tirei a ordem em 98 e de lá para cá advogo. Construção civil desde 2000. Até hoje estamos nesse trabalho. Essa área é uma área muito interessante, é uma área que lida com a área de direito civil, lida com a área de direito tributário, lida com várias áreas do direito. Eu lhe pergunto, o que é HMP? HMP é uma sigla que designa habitação de moradia popular. É uma classificação por um determinado benefício tributário, desde que você destine à obra um percentual para pessoas de baixa renda. E, complementando, junto com o HMP, tem o HIS, que é para pessoas de mais baixa renda ainda. Então, por exemplo, um imóvel de até 266 mil, você tem um limite que a pessoa possa ganhar para poder comprar. Certo. Então, o salário tem que poder pagar e não pode ser superior por causa do benefício. Nessa classificação, se você fizer o HIS, a prefeitura diz assim, olha, eu deixo você construir mais unidades, você vai ser isento do ISS, você não paga o ISS, e eu deixo você construir mais unidades. Aí tem um particular que é o seguinte, se você estiver num raio de mais ou menos 500 metros do metrô, você se enquadra numa área chamada ZEU, Zona de Interesse Urbano, né? Nesse ZEU, ele te deixa construir, por exemplo, o terreno tem 1.000 metros. Numa ZM, que é zona mista, você poderia construir até 3,6 a mais. Então, você construiria até 3.600 metros. Ok. Desses 3.600 metros, você tem que tirar um percentual para corredor, elevador e escada. E aí você pega o número de construção. De unidades. De unidades, exatamente. Uhum. Então, nesse parâmetro de unidades, quando você faz esse tipo de construção, você tem algumas regras. Por exemplo, se o lote for 10 metros de testada, e você for aumentar, no ZEU não tem limite de altura, mas tem o coeficiente de aproveitamento. Até 10 metros de altura, você pode construir em todo o terreno. A partir de 10 metros, você tem que recuar, tendo o terreno de 10 metros. E aí você enquadra no HIS. Se você fizer um número de obra maior, obviamente você vai ter uma possibilidade de ter um ganho maior nesse aspecto. Por isso que a gente vê algumas construções, não sei se eu estou errado, tá, Itamar, não é minha área. Você vê nas construções um prédio com vários tipos de apartamento, com vários preços e vários tamanhos. Então é por conta dessa questão aí. Na verdade, assim, eu tenho uma visão da seguinte forma. Se você pegar a pirâmide econômica, na pirâmide em cima, ganham lá $1 milhão por segundo, Elon Musk, etc. Mas quando você desce a pirâmide, aqui é 0,00%. Quando você desce na base da pirâmide, você tem um ganho lá de 2, 3 mil reais, 4 mil reais, que é a grande parte da população. Então, eu vejo que esse nicho de apartamentos menores, consequentemente você é um valor menor,
Você atinge uma camada maior. Sim. Dá mais trabalho e tal. E essa diversificação de apartamentos é justamente isso. Você tem várias pessoas de várias classes econômicas. Sim. Então, e também quando você pega um projeto, por exemplo, tem alguns terrenos que eles são irregulares. Então, o engenheiro ele enquadra a dimensão, o tamanho dos apartamentos de acordo com aquele tamanho do terreno. Essa é a razão da diversificação. Porque aí você faz um aproveitamento melhor do espaço. Sim. Seria isso. Sim. Você adequa para poder construir o máximo possível dentro da metragem permitida. Seria isso. Isso. Por exemplo, você tem apartamentos, quando você faz uma obra, você tem que destinar 3% para o PCD, que seria deficiente físico. Tá? E se você faz uma varanda, você tem que ter uma varanda maior para poder ter manobra da cadeira. Esses são os parâmetros que a prefeitura determina. Ela te beneficia tributariamente em número de unidades, em contrapartida para você poder construir para baixa renda. Interessante. Você também tem um assunto que a gente tem visto aí no mercado imobiliário, na área de direito tributário, que tem ocorrido muito. Os advogados têm entrado com mandado de segurança para conseguir redução de ITBI e de ITCMD, é isso? ITCMD. Como é que funciona isso? Você que é da área, explica para a gente. Acontece o seguinte, se eu não me engano, foi na gestão do Serra, ele cometeu uma ilegalidade para aumentar a arrecadação tributária. Qual é? Você tem a base de cálculo do valor venal, certo? E ele colocou um valor atribuído, que é hipotético. Sim. No meu ver, não existe, não segue nenhuma regra. Tá? Então, quando você vai solicitar para gerar a GARI, para pagar a guia, ele te dá o valor atribuído. E, na verdade, a maior parte da jurisprudência determina o quê? Que você recolha pelo valor venal. Sim. Que é o valor real do imóvel. Real do imóvel, né? Porque se a prefeitura está determinando aquele valor venal, ele já está dando o valor, não existe um valor. E através dessa correção do mandado de segurança, nós corrigimos a base de cálculo. Sim. Para o valor venal. Aí faz uma redução do imposto. Redução do imposto, o que ajuda muito. Ah, interessante. Entendeu? Na área de advocacia também, Itamar, nós temos as questões que são feitas em cartório hoje não, né, já há algum tempo, divórcio consensual em cartório. O que você pode falar para a gente? O divórcio no judiciário, a gente sabe que é moroso, né? No cartório, o que beneficiou isso para a advocacia? E para o cidadão, de uma maneira geral? Às vezes, quando eu vou filtrar alguma compra de imóvel que tem algum tipo de inventário, vamos lá. Desaparecidos tem que estar com ação de ausente. Incapaz, né? Que é um menor, tal. Ou se você tem um testamento, né? O desaparecido, menor, o incapaz ou o testamento. Isso obrigatoriamente você tem que fazer no fórum. Sim. Agora, um inventário feito administrativamente no cartório, ele é extremamente célere. Não tem comparação. Porque o judiciário a gente sabe que está entulhado. Você pega varas da fazenda, varas da família, ou mesmo tem 40 mil processos para 2 juízes, que fica doente, quem está de férias, que sai, né, que tem a vida dele como Sim. todo ser humano, e aí sobrecarrega. E no cartório ele filtra e você faz muito mais. Agora, inclusive, tem uma questão de você fazer
é o divórcio, de uma forma que você tenha... Até eu acho que isso é uma parte importante do direito, porque praticamente não tem... Se for consensual, né? Sim. For consensual. Se não for consensual, tem que ser judicial. Judicial, né? Então, e aí o juiz tem que decidir qual dos dois tem razão. Exatamente. E aí vem agravo, né? Um monte de coisa. Então é isso aí. Eu vejo, é muito importante. Quanto tempo, em média, leva um divórcio consensual em cartório? 1 semana. 1 semana? Sim. Você preparou a minuta, as partes concordaram, 1 semana. E o custo disso? É as taxas e os impostos, apenas isso. E o honorário do advogado, sim, óbvio. Principalmente. É a parte mais importante. E o inventário? Também do mesmo jeito? Do mesmo jeito, como eu falei. Talvez não seja tão sério, demoraria um pouquinho mais. Não. O inventário, se não tiver, como eu falei, desaparecido, menor, incapaz, o testamento, que não precisa ser no fórum, com mandado de segurança, você leva aí uns 20 dias. 20 dias? 20 dias. Para fazer em cartório? Fazer em cartório. Se não tiver mandado de segurança, você faz em 4 dias, 3 dias. E o inventário com menor? Tem que ser no fórum? Então, aí eu entrei agora uma modalidade e tal, tudo bem. Tem o menor. Só que tem que ter a anuência do Ministério Público. E a gente sabe que o judiciário, como nós estamos falando, está entulhado. Sim. Mesmo que o Ministério Público da área civil, tem muita coisa. E aí acaba atrapalhando mais. Agora, eu penso o seguinte, vamos lá. No caso do menor em público e tal, ele não tem noção, ele é tutelado pelo Estado. Sim. O que o Ministério Público tem que fazer? Ele tem que pedir uma avaliação. Ele tem que se sentir confortável. É possível fazer o inventário do menor no cartório? Com acompanhamento do Ministério Público? Sim. E como é que funciona isso? Então, o cartório leva as informações para o Ministério Público. Para passar pelo crivo dele e, como eu disse, ele pode pedir uma avaliação para poder... Eu acho ainda mais rápido, né? Tá. Mas ainda tem esse entrave por causa do menor, que é fácil entender, né? Sim, sim. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Nós estamos numa época aqui em São Paulo que a Prefeitura de São Paulo está fazendo o tal do PPI. Explica para mim, pra gente, o que é PPI e o que está acontecendo em São Paulo com relação a esse parcelamento. Aí tem alguns detalhes, né? Por exemplo, quando você tem, vamos falar da parte do benefício do contribuinte, se você falar da decadência, por exemplo, você tem um terreno e você construiu. Eu vou até estender um pouquinho a mais desse assunto para um panorama maior. A decadência, ela não suspende nem interrompe. Então você construiu, a prefeitura não descobriu que você construiu. Passaram-se 10 anos, ela descobre e faz o lançamento tributário, te cobrando os 10 anos. Se você tiver um interregno do quinquênio de 5 anos, você pode pedir a aplicação da decadência. Lançou o tributo, interrompe a decadência, porque ela não interrompe nem suspende. Inicia a prescrição. A prescrição, ela interrompe e suspende. Por exemplo, o tributo venceu em 2000. Faltando um dia, você vai e faz o PPI que nós estamos falando. Você interrompe o benefício da prescrição. Tá? Agora, quando você não tem esse benefício, você pode pedir, por exemplo, um benefício quando é lançado. Agora, acho que nós estamos com o PPI recente agora. Acho que foi aberto recentemente, eu vi na televisão falando. Mas acho que já vai fechar. Então, programa de parcelamento de imposto. Aí te dá isenção dos Quais impostos são inseridos nesse PPI da Prefeitura? Municipais. Mas quais são? IPTU. IPTU e ISS. ISS, Tá. O ISS ainda... O que, na verdade, o PPI ele é mais destinado ao IPTU. Ao IPTU. IPTU. Tá. O ISS tem a decadência e a prescrição também. Tá. Entendeu?
E aí você faz o parcelamento, como é que funciona esse parcelamento na prefeitura? É só você entrar no site da prefeitura e fazer o parcelamento. Redução de honorários tributários, das multas tal, e fica uma parcela pequena. Você pode atrasar até 3 parcelas, senão você rompe e aí você perde o benefício. Aí perde o benefício. Tem que esperar o outro PPI, e é difícil sair o PPI. Tá certo. Existe uma coisa no mercado chamada Geric. O que é Geric? Geric é uma parceria com a Caixa Econômica Federal, Tá. o qual ele te dá ele financia a obra do apoio à produção. Tá? Então, por exemplo, você pega um terreno, aprova o projeto de X unidades, tá? E aí você, aprovado eles não permitem que você faça aquela dação em pagamento, que vai pagar, que vai entregar na escritura, tem que estar livre na matrícula. Aí você faz a incorporação do imóvel, que até se não fizer é crime, se você vender. Aí você pré-determina as unidades por andar, né? E aí você pega esse documento e a Caixa Econômica, ela te financia a obra. O Geric seria um limite. Tá? E aí tem todo um contexto bastante extenso que você tem que acompanhar. Por exemplo, as determinações, você tem a FREC, você tem a determinação de cada material que vai, a altura de janela, tudo. Aí depois feito isso, você pega o terreno, a documentação e leva a crivo da engenharia da Caixa. Aprovou, beleza. Depois disso, você assina um contrato de obra com a Caixa. Você é obrigado a contratar 4 tipos de seguro. Senão, ela não vai Ela não aprova. Não aprova. Tudo bem. Aprovou. Aí você tem que vender no mínimo 20% das unidades. As pessoas têm que se enquadrar dentro da determinação da Caixa Econômica, salário, etc. Nome limpo. Tal. Aí aprovou e assina o contrato com a Caixa Econômica. No momento que ela assinou, esse imóvel não é nem dela, nem do construtor. É do comprador, da pessoa que comprou. Obviamente, a pessoa que compra é hipossuficiente, né? Como no Código de Defesa do Consumidor. Então, ele tem o benefício e uma regalia maior. Do primeiro imóvel não paga algumas taxas, né? Quem compra. Aí, feito isso, você vai pegar essa documentação, assinou com a Caixa Econômica, entregou a demanda mínima, você começa a obra e, periodicamente, mensalmente, os engenheiros da Caixa Econômica vêm e conferem o cronograma de material. O que você fez? O baldrame? Então, vamos conferir. Qual é o slimp do concreto, tamanho... Essa é a famosa medição. Medição, tá. E aí, no mês seguinte... A gente ouve falar, às vezes, o engenheiro veio aqui fazer a medição. Aí, a gente que é leigo fica pensando, né? Será que ele veio medir o terreno, né? A gente não sabe do que se trata, né? Você vê como é importante. Tem uma obra aí que nós estamos dando assessoria, eu vou até falar com a pessoa que é responsável, porque eles estão tendo que fazer o seguinte, eles têm que quebrar o baldrame inteiro, porque o concreto não atendeu à especificação que da Caixa, que é exigido pela norma da engenharia. Sim. Então, você imagina o transtorno. E nesse pormenor, não basta você você construir errado, basta atrasar. Se você infringir o cronograma de 36 meses, mas você se compromete um X por mês, um percentual, eu vou fazer 2, 3% por mês. Se você não cumprir, a Caixa toma a obra e ela termina. E você perde a concessão da Geric. Essa eu não sabia. Então, a Caixa Econômica, além de fiscalizar, se houver uma
o atraso, um atraso, algum problema na obra, ela assume a obra assume a obra. Com os 4 seguros. Interessante. Porque a partir do momento que o Estado ele vai oferecer um benefício, fala, ó, eu estou construindo. Ele tem que tutelar, ele tem que, obviamente, garantir essa construção. Porque quem compra é hipossuficiente. Consequentemente, ele tem que ter a garantia da Caixa Econômica. E nós pagamos o seguro. Aí a Caixa aciona o seguro e retoma a obra. Interessante. Assim, ele é muito... Todo esse processo que a Caixa interfere, na realidade, é em razão de um programa, provavelmente, do governo federal, né, e das prefeituras, do governo do estado, para a produção, né, construção de casa própria para a população. É isso? Apoio à produção, exatamente. Com aqueles benefícios todos. E aí, quem compra da baixa renda consegue um subsídio. Tá? Eu vou falar um número hipotético. Você compra um apartamento de 270 mil, o Estado te dá 30 mil. Não estou falando o número certo, tá, mas é nessa linha de raciocínio. Ele te dá 30 mil. Aí, se você tem FGTS, você abate também. Tá. Entendeu? E é interessante pelo seguinte, vamos dizer que no cronograma matemático físico financeiro, você foi lá e teve uma medição de 10%. Se a parcela dele é 1.800, ele vai pagar só 10%, ou seja, vai pagar R$180. À medida que a obra vai avançando e esse percentual vai aumentando, a parcela dele vai aumentando. Ele só vai pagar integral no final da obra. Quando pegar a chave. É muito interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Minha Casa Minha Vida tem alguma coisa a ver com esse sistema de GERIC? Não? É outro programa? Não, se enquadra nesse programa, mas você não pode construir no GERIC sem ser Minha Casa Minha Vida. Tá. Não é necessariamente. É que com Minha Casa Minha Vida você tem esse benefício. Tá. Né? Tributário e do primeiro documento no cartório. Tudo isso é importante porque a pessoa tem essa possibilidade de receber esse benefício e atingir realmente a baixa renda, né? Isso é importante. E é uma forma de você fazer, como é que eu posso dizer, de ajudar aquela pessoa menos favorecida, sim, a ter condição de ter um imóvel próprio e sair do aluguel, né? Porque eu penso assim, vamos lá. É uma justiça social. Exatamente. Uma busca da justiça social. Porque quando você beneficia a baixa renda, aquela pessoa que tem uma qualidade de vida menos favorecida, tal, baixa renda, como eu falei, tem a facilidade na compra e um detalhe, a cada ano, por exemplo, você deve 100 mil. Quando você pagou num ano 10 mil, os juros ele vai incidir sobre 90. Então, existe uma correção e uma redução. Entendeu? Então, o ano que vem, a pessoa vai pagar uma parcela menor. E detalhe, ele está pagando o que é dele. Sim. O aluguel não. Ele só aumenta e ele não tem esse benefício de retorno. É muito interessante. Muito interessante. A única coisa é que a construtora que se propõe a construir com a Caixa Econômica tem que ter uma conduta ilibada. Não pode ter nenhum problema, porque senão ele não vai conseguir o benefício. Aproveitar uma coisa que me veio à cabeça agora, né? Regularização de imóveis. A gente ouve muito dizer, às vezes a prefeitura vem e fala, esse imóvel está irregular, isso aqui precisa regularizar. Como é que funciona isso? Como é que a prefeitura chega à conclusão que um imóvel está irregular? A área construída não é a área que devia estar construída? Como é que explica isso para a gente, Itamar? Então, a regularização é o seguinte, não é que a prefeitura fala que está errado ou certo. Você tem um terreno lá que na matrícula você tem 10 de frente e 50 da frente aos fundos, tendo a mesma medida da frente nos fundos, ou seja, 10 metros. Você tem 500 metros quadrados. Só que no local você tem 10 por 45, não por 10 por 50, ou 10 por 55.
Então, o que você tem que fazer? Você tem que... Um topógrafo vai fazer a topografia do terreno, destacando aquela área, a distância da esquina, que confina com a matrícula do lado direito. Quer dizer, ele faz um desenho e aí os vizinhos concordando, você regulariza a obra. E uma vez regularizando, você leva crivo da prefeitura e a prefeitura autoriza a mudança. Às vezes, Alice, existe um erro, por exemplo, no encerra área. 10 da frente aos fundos, tal, 10 da frente, tendo a mesma medida nos fundos, 50 metros do lado esquerdo, que confina com fulano, 50 do lado direito com o Betano, mas não fala encerrando a área de 500 metros. Aí você faz um requerimento, dependendo do cartório, ele vai pegar as matrículas e vai ver que é a mesma medida e te coloca os 500 metros. Isso é um outro tipo que você também consegue regularizar. Mas existem muitas divergências que isso é acertado com o topógrafo. Aí recolhe a RT do topógrafo e leva a critério. O engenheiro faz o desenho, leva, a medida aqui... Tem até uma questão de foto aérea, não tem também? Tem. Com relação à confrontação do limite do imóvel, às vezes para demonstrar determinada situação? Nesse caso é mais... Não, nesse caso é mais usado, por exemplo, a proximidade de um córrego. Tá. Aí você tem que determinar a distância do córrego, a foto aérea. Mas nesse caso da regularização, se você tiver um trabalho do topógrafo, lógico que, obviamente, a prefeitura vai confrontar com as medidas dos vizinhos, né? Dos lotes vizinhos, os confinantes. E aí ele vai chegar à conclusão que aquele lote realmente tem aquela medida correta e que você pode, eventualmente, regularizar. E como eu faria, às vezes é só um erro no cartório. Dependendo do cartório de registro de imóvel, você resolve no cartório, não precisa nem falar para a prefeitura. Agora, tem casos que o metro quadrado, por exemplo, você tem um prédio, você está pagando IPTU do terreno e do prédio, demole o prédio, você tem que entrar com uma demolição, certo? Você faz a demolição e fala, prefeitura, eu tinha aqui 1.500 metros, mas agora eu só tenho terreno. Então, não vou pagar mais IPTU. Tá. Esse é um ponto importante também da regularização. Nós temos 2 casos famosos em São Paulo que lida com o assunto de regularização de imóvel. Um é um caso famoso, perto do aeroporto de Congonhas, com uma pessoa que construiu um prédio, né? E aí o prédio é maior do que o, segundo dizia. Então é uma questão de regularização e regularizar o prédio irregular e teria que regularizar. E nós temos uma outra situação aqui na Moca, né? Que foi construído um shopping, que depois virou uma faculdade, e nós, segundo consta, a prefeitura lacrou o imóvel lá, porque teriam construído andar a mais. A parte onde ficava no shopping, cinema, praça de alimentação, não existiria na planta. Então, isso foi matéria jornalística, teve operações do Ministério Público, os 2 casos. O que você me fala quando acontece esse tipo de coisa? O prédio foi feita a planta, tem autorização para construir 10 andares, o cara vai e constrói 12. Como é que resolve isso? Então, aí existe a anistia. Tá. Porque assim, a anistia ela tem parâmetro também. Sim. Ela não vai regularizar tudo. Sim. Então ela determina o parâmetro do que se enquadra na lei. Você pode regularizar até tantos metros, a tanta altura. Agora, em específico esse caso que você falou, se você tem pior, proximidade com o aeroporto, tem que cortar a ponta do apartamento do prédio. Não, porque quando você vai construir, você entra com um projeto. Sim. Primeira coisa que a gente pede é o Comaer. Quem que é? A aeronáutica. Vixe. Então, ele vai dizer a altura do imóvel. Que é uma coisa que eu acho que é... E é uma responsabilidade de você construir acima, perto do aeroporto, né? Então, mas a prefeitura não permite. Se você construir...
você vai estar incorrendo em erro e pode ter que demolir. Lá, pelo visto, está em briga judicial, mas eu acho que a solução ali vai ser demolir. Demolição. Vai ter que tirar os últimos 2 andares, parece. Se está infringindo a rota de avião, não tem como. Ou uma hora o avião vai bater, vai arrancar a parte de cima. Itamar, muito obrigado Eu que pela agradeço. tua entrevista, é uma satisfação. Satisfação. A gente falar de vários assuntos aí inerentes à área do direito civil, do direito imobiliário, né? A palavra é sua para você fazer o seu encerramento, depois eu faço o término do programa. Ok. Bom, primeiramente eu quero agradecer essa entrevista, eu me sinto muito honrado, muito contente, essa disponibilidade de ouvir a gente. A gente não tem tanto conhecimento, mas o pouquinho que tem a gente quer colaborar com o progresso de todo mundo, né? São pontos importantes que, se a pessoa tem, mesmo sendo leigo, ele pode pegar esse filão e, tem um benefício, né? E eu quero agradecer muito pela visita de vocês e por essa entrevista, e que todos tenham uma boa aproveitamento do nosso assunto. Obrigado, Itamar. Eu que agradeço. Nós vamos colocar embaixo aí o Instagram do Itamar, para quem quiser acompanhar. Muito obrigado por mais um programa, um forte abraço e até o próximo.